Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Vamos lá? Bom, na nossa última aula, nós começamos a ver como as ideias iluministas influenciaram a independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro país a declarar independência no continente americano. Hoje nós vamos continuar esse assunto, ok? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2 na página 113. Prontos? Bom, nós vimos na última aula que havia um desinteresse da metrópole, da Inglaterra, em relação aos produtos das colônias do norte, na América. E isso possibilitou a criação de um chamado comércio regional. Vocês se lembram? Sem o controle excessivo da metrópole, também foi possível aos colonos da parte norte, das colônias, das 13 colônias, uma maior participação política nas decisões que eram relativas às colônias. Isso favoreceu o desenvolvimento da autonomia dessas elites, de uma maior liberdade. A partir do século XVIII, essa situação mudou, pois a Inglaterra tentou aumentar o controle sobre seus territórios na América e passou a exigir das 13 colônias um comportamento de submissão aos interesses ingleses. Mas como vocês sabem, depois de experimentar a liberdade, não ia ser tão fácil para os ingleses impor essas novas estratégias. Para isso, as estratégias criadas para o controle de comércio na colônia foi por meio de leis e impostos, certo? Vamos ver algumas dessas leis. Primeiro, a lei do açúcar de 1764. Então, o que previa essa lei? Todos os derivados da cana-de-açúcar, inclusive o rum, que fazia parte daquele comércio triangular, regional, inclusive o rum, que não fossem das Antilhas Britânicas, teriam que pagar altas taxas para entrar nas 13 colônias. Então, pessoal, tudo que viesse de qualquer região que não fosse dos britânicos deveria pagar imposto, ok? Não tinha isso antes. Temos também aqui a lei do selo, que foi criada no ano seguinte. Todos os documentos impressos, como revistas, jornais e até baralhos que eram comercializados nas colônias, deveriam ter um selo que era vendido pelos ingleses. Então também havia um controle nesses produtos. A lei do chá de 1773. Os produtores de chá das 13 colônias ficaram impedidos de participar do comércio desse produto, pois a comercialização passou a ser monopólio da Companhia das Índias Orientais, uma companhia inglesa. Então apenas uma companhia poderia comercializar o chá, o que acaba com a liberdade econômica que existia entre os produtores de chá, ok? Em 1774, os ingleses determinaram o fechamento do porto da cidade de Boston e a ocupação militar da cidade de Massachusetts, restringindo a liberdade política e administrativa das colônias, ok? Por meio da promulgação de um conjunto de medidas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Como será que foi a reação dos colonos? Bom, com relação a essas medidas de controle da Inglaterra, as elites coloniais, esses colonos, organizaram congressos, reuniram seus exércitos e foram à guerra pela independência, exercendo o legítimo direito de rebelião contra a tirania, conforme pregavam os iluministas. No dia 4 de julho de 1776,
foi publicada a Declaração Formal da Independência, preparada por um comitê de 5 membros e redigida por um importante articulador da independência norte-americana, Thomas Jefferson. A chamada Guerra da Independência ocorreu entre 1775 e 1783, pois os combates continuaram depois da Declaração de Independência, ok? Durante a guerra, as colônias americanas contaram com o apoio de tropas francesas. Afinal, a França tinha interesse em enfraquecer a sua grande rival, Inglaterra. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é um documento totalmente baseado nos princípios iluministas. Ela afirmava como verdades incontestáveis que todos os homens, todos os seres humanos, homens e mulheres, são iguais e dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais. Quais são esses direitos? Direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Os governos foram instituídos entre os homens, a humanidade, para assegurar tais direitos. E seus justos poderes derivam do consentimento dos governados. Percebam, são palavras que circulavam entre os iluministas. Tem que ter um consentimento de quem, dos cidadãos, quem vive nesses locais, quem vai ser governado. Se uma forma de governo contrariar esses fins que nós falamos até aqui, é direito do povo alterá-la ou aboli-la. A independência das 13 colônias inglesas fez nascer nos Estados Unidos da América, fez nascer esse país, conferindo a ele o estatuto de primeiro Estado independente das Américas. Pessoal, não é à toa, vocês já podem ter visto em filmes, todos os anos os estadunidenses renovam a memória do 4 de julho de 1776, celebrando, então, festejando a independência. Nessa data, grandes festas são organizadas nas cidades do país e milhões de pessoas vão às ruas nas chamadas paradas da independência. Aqui tem uma figura ao lado que retrata essa tomada de poder, essa libertação contra a tirania inglesa. Abram na página 115, pessoal. As contradições da liberdade americana. Por que liberdade está entre aspas? Será que a liberdade que eles lutaram para conseguir nessa independência alcançou a toda a população que vivia nesse território? Vamos ver. Pessoal, em 1787, então, nesta data, quando aprovaram a Constituição, os Estados Unidos da América deram um golpe no sistema colonialista, pois eles afirmaram a seus cidadãos o direito à vida, à liberdade, à busca da felicidade. No entanto, esses direitos não foram assegurados a todos. Eles foram negados aos escravizados e aos seus descendentes. A escravidão foi mantida e até ampliada após a independência. Lembra que eu falei para vocês? Os ideais iluministas, o liberalismo, mas de acordo com o interesse de cada grupo. A elite que conquistou a independência dos Estados Unidos não estava interessada em perder o controle da escravidão. A escravidão só foi abolida apenas em 1863. Além disso, pessoal, a discriminação racial continuou legalizada até a década de 1960, ou seja, há pouco menos de 60 anos. É para assustar, não é? Outro grupo que não foi contemplado pelos direitos afirmados na Constituição norte-americana foram os indígenas. Embora tivessem sido os primeiros habitantes daquele território, tiveram suas terras atacadas e invadidas.
eles foram vítimas de massacres frequentes em meio à ocupação de novas terras. Até os anos 1960, em vários estados americanos, por exemplo, pessoal, os negros não podiam frequentar os mesmos lugares que os brancos. Essa discriminação era legalizada, ou seja, existiam leis que fortaleciam o racismo, a discriminação. Não à toa que vocês estão vendo com frequência, né, manifestações contra o racismo nos Estados Unidos e no mundo. Né? É algo que faz parte da nossa história recente e ainda se repete muito, é muito forte lá. Né? E aqui no Brasil a gente sabe o quanto também é forte o racismo. Né? Após muita mobilização, práticas como a separação dos espaços para negros e brancos se tornaram ilegais. Né? Mas para isso precisou existir luta, né? Manifestações, mobilização, né, de líderes do movimento negro e uma mobilização de políticos. Tá? Então é muito importante sempre fortalecer essas conquistas. Pessoal, antes de finalizarmos a aula, proponho a resolução da atividade 2, ok? Da página 115 e 116. Abram aí para acompanhar comigo. Leia o texto a seguir e responda às questões. De muitas formas, o texto constitucional é inovador. Né? Então, é um texto inovador. Começa invocando o povo e falando dos direitos inspirados em Locke. Né? Então, nós vimos que este é um dos grandes teóricos do iluminismo. A nação americana procurava assentar sua base jurídica na ideia de representatividade popular. Né? O que seria a base na representatividade popular? Que toda a população fosse representada, toda. Né? Ainda que o conceito de povo fosse, nesse momento, extremamente limitado. A gente tem um detalhe interessante aí, né? Eles fazem uma Constituição que busca uma representatividade de toda a população, porém, quem que é considerado povo nesse momento? Né? Era extremamente limitado. Bom, por que o autor afirma que o texto da Constituição norte-americana é inovador? Em quais aspectos ele era diferente da maneira como a maior parte das nações se organizava politicamente na época? Bom, o texto da Constituição estadunidense foi considerado inovador do ponto de vista da realidade das demais colônias que existiam, pois os Estados Unidos foram os primeiros, né? Foi o primeiro estado independente da América. Né? E é também inovador quando comparado com os estados europeus, que se mantinham naquele momento como monarquias absolutistas. Ok? Pessoal, essa Constituição foi considerada inovadora também em relação à antiga metrópole, né, a Inglaterra. Enquanto a Inglaterra era uma monarquia parlamentar, os Estados Unidos organizavam-se em torno de uma república federativa. Então, também uma inovação em relação ao colonizador. E por que o autor afirma que o conceito de povo era extremamente limitado na nação norte-americana? Como nós vimos agora há pouco, né, pessoal? Era desconsiderada grande parcela da população, como os escravizados e os indígenas. Então, né, na verdade, não estava levando uma representatividade popular. Né? Apenas uma parcela da população estava representada pela Constituição. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, vocês aprenderam sobre o processo de independência dos Estados Unidos e como os ideais iluministas foram muito importantes para o desenrolar desse evento histórico. Nós vimos também as contradições da liberdade, né, nos Estados Unidos. Percebemos que a Constituição, que foi criada após a independência, não beneficiava a todos, não atendia a toda a população, e sim apenas uma pequena parte, excluindo escravizados e indígenas. Ok? Bom, espero que tenham gostado. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.